Fala pessoal que tá entrando aí agora, boa noite. Só esperando aqui o psicólogo entrar, né? Pra gente fazer a live como foi combinado. Sobre ansiedade, esse período de quarentena, né? A compulsão alimentar. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre tudo isso a gente vai estar falando aí. Só esperando aí o João Paulo entrar. E aproveita e já envia essa live para aquela pessoa que você sabe que é ansiosa, você sabe que tem aquele problema de ansiedade, né? E principalmente nesse período aí que está comendo muito, né? A gente vai falar um pouco sobre isso aí para tentar ajudar vocês, passar um pouco de conhecimento, para que vocês possam amenizar aí esses picos de ansiedade nesse período de quarentena. Só esperando aqui mesmo o João Paulo entrar, né? O psicólogo, para a gente começar a falar um pouco. Boa noite aí a galera que está entrando. João Paulo entrou aqui. Opa, boa E noite. aí, João Paulo, boa noite, cara. Aleph, não tô te vendo. Tá Tá tudo aparecendo, não? preto. Tá tudo preto. Agora Aí, sim. show. Muito boa noite a todos e a todas. Começar a nossa livezinha aqui. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. E aí, João Paulo, como é que tá? Tudo certo, e você, meu querido? Tudo em paz, graças a Deus. Tudo em paz, né? Esse é o momento que eu me apresento pro pessoal? Se apresenta aí para a galera lhe conhecer, né? Ótimo. Pessoal, eu sou o João Paulo Jucá, sou formado em psicologia, sou pós-graduado em psicologia clínica, também trabalho com hipnose e programação neurolinguística, tendo algumas formações em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e a mais importante que é a da NGH lá em Nova York, tá? Então trabalho amplamente com hipnose hoje em dia, tanto atendendo na clínica como na profissão de professor, né, de treinador de hipnoterapia. O Aleph já participou de eventos comigo. Ou seja, resumindo, né? Ele é o cara que entende. Bom, e eu aí para o seu público, né? Eu me chamo Aleph Kevin, sou nutricionista, né? Pós-graduando em nutrição esportiva e tentando hoje aí passar um pouco de conhecimento dentro da nutrição, aliado à psicologia, né? Ao estudo da mente humana aí para que vocês possam adquirir um pouco desse conhecimento nesse período, né? E o tema da nossa live é sobre ansiedade, né, João Paulo? Falar um pouco sobre ansiedade, sobre esse período de quarentena, né, que tanto nos assola, né? Um período que a gente passa muito tempo, às vezes, sem fazer nada, e tem muita gente que sofre com o transtorno da ansiedade, né? E com isso acaba também gerando a compulsão alimentar, acaba comendo muito, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? João Paulo, de início, assim, né? O que, para a galera entender, né? Para o pessoal entender aí um pouco, explica para a gente aí um pouco, assim, de forma bem diversificada, realmente o que é ansiedade, o porquê isso ocorre, né? Explica para a gente um pouco aí sobre isso. Ótimo. Primeira coisa que eu tenho a falar sobre ansiedade é uma coisa que eu gosto de falar antes de definir o que é ansiedade. É que todo mundo tem ansiedade. Então, se você sentiu ou sente ansiedade, não se sinta o patinho feio ou diferentão. Todo mundo tem ansiedade. Por que eu gosto de colocar logo isso primeiro, Aleph? Porque a pessoa ela para de tornar aquilo um grande problema, uma grande doença e passa a perceber aquilo como algo que é comum de acontecer. Que na verdade todo mundo tem em um período Perfeito. outro da vida, né? Tá, mas definindo, do que é ansiedade? Para definir melhor o que é ansiedade, a gente pode pensar como uma resposta fisiológica de luta e fuga diante de algum perigo. O que acontece é que nós, humanos que somos, também somos animais, né? A gente esquece disso, a gente esquece que é um mamífero. Então, nós temos respostas fisiológicas a determinados perigos, que por vezes são reais, por vezes não são. Então, quando esse perigo ele já não é mais real, a ansiedade aparece. Ou seja, a ansiedade é uma antecipação do cérebro
de um perigo que talvez venha a acontecer, baseado em experiências do passado. Vamos supor que uma pessoa falou em público e se deu muito mal, porque passou vergonha na frente de todo mundo. O cérebro pega aquela informação e aprende que falar em público, digamos assim, faz a pessoa se sentir mal. Lá na frente, quando ela tem a oportunidade de falar em público novamente, como o cérebro já aprendeu aquele caminho, já aprendeu aquele perigo, digamos assim, ele não vai querer que a pessoa faça aquela atividade de novo, porque vai sentir sensações ruins. Então o cérebro antecipa o perigo e com isso faz você ter certas respostas fisiológicas, né? Taquicardia, aumento da temperatura corporal e assim sucessivamente. Logo a pessoa se sente mal e não faz aquela coisa que ela iria fazer para se proteger. João Paulo, Olha que então, louco. então quer dizer que a gente pode dizer que o cérebro ele é atemporal? A partir do momento que a gente tem aquela experiência negativa lá do passado e a gente vem a retomar algum evento, né, que a gente vem a falar em público novamente, a mente ela é como se ela trouxesse toda aquela emoção de novo. Como é? Explica um pouco para a gente. É mais ou menos isso, porque o nosso cérebro ele não trabalha com uma historinha, como se fosse um livro de histórias. Ele não quer saber se foi aos 6 anos de idade, aos 10 que aquilo aconteceu a primeira vez. Ele trabalha com sensações, com respostas fisiológicas. A gente é que interpreta e dá a interpretação de histórias, etc. Então, se eu passei por determinada situação que foi um perigo, digamos assim, para mim, e aquilo ficou emocionalmente impactado no meu cérebro, eu posso estar com 30, 40, 50 anos. Se eu não resolver aquilo, a ansiedade vai voltar como uma forma de defesa do meu cérebro, do meu organismo como um todo, para aquela situação que outrora foi negativa. E entrando já nessa questão da pandemia, a gente vê que a questão da pandemia em si, aí é que é normal mesmo a pessoa ter ansiedade. Por quê? É uma situação de perigo, é um perigo real, não é um perigo imaginário, é um perigo real. É algo que a gente, sem precedentes, ou seja, que a gente não passou por isso, a não ser uma pessoa que seja muito velha, que tenha passado por outras coisas, outras situações parecidas lá antigamente, mas é algo sem precedentes. Então, o nosso cérebro ele não sabe como interpretar isso, ele não sabe o que prever, ele não sabe o que, é que vem no futuro, o que, é que eu vou esperar de amanhã. Será que os meus pais vão continuar vivos? Será que eu vou continuar vivo? Será que a coisa vai melhorar ou piorar? Então, a ansiedade, nesse sentido, ela é esperada. Não é algo fora do comum, não é algo de pensar, pô, será que agora eu desenvolvi ansiedade, nunca mais vou me livrar disso? E até Não. normal, né? É normal, eu vou chamar de comum, né? Comum. Porque é comum nesse período, porque como a situação está atingindo todo mundo, é uma situação nova, é um perigo realmente real, a ansiedade, repetindo, é uma forma de defesa do cérebro e do organismo. Ele quer te defender de algum perigo. Então, essas sensações de taquicardia, que depois culminam, né, todas as sensações que envolvem a ansiedade, culminam, por exemplo, podem culminar numa compulsão alimentar. Mas essas sensações de taquicardia, de falta de ar, ou de respiração muito acelerada, e todas as sensações que estão envolvidas na ansiedade, elas são esperadas de acontecer num período como esse. Pode ser que a gente se dê muito bem, uma vacina seja descoberta e tudo dê certo, mas o nosso cérebro não sabe disso, porque a gente realmente não sabe o que esperar, tá? Perfeito. Já tem umas perguntas aqui que daqui a pouco a gente responde, né? Pronto, deixando salvo aí. Existe toda aquela questão também do estresse, né? Seja ele psicológico, né? O estresse mental, o estresse até mesmo físico, né? Por exemplo, uma raiva, uma briga, alguma coisa assim. Também pode ser um gatilho para desencadear uma crise de ansiedade, por exemplo. Claro, por exemplo, tem gente que tá ficando muito tempo em casa, aliás, tem que ser assim, né? E começa a ter conflito familiar com o irmão, com o pai, com a mãe, com o namorado, com a esposa, com o esposo. E na medida que essa pessoa começa a ter conflito, esses conflitos podem ser, sim, gatilhos para amplificar essa ansiedade. Como eu disse, todo o contexto de pandemia já deixa, em geral, as pessoas ansiosas. E olha, eu uso muito Twitter, por exemplo, e eu acompanho muita gente que é famosa, jornalistas e etc. E mesmo esse pessoal que é tão centrado, mesmo os caras que são assim exemplos
enfim, de equilíbrio, etc., estão meio desequilibrados nesse sentido. E é normal. E aí, quando a pessoa ainda tem outras coisas que podem ser conflitos, como uma briga em casa ou alguma coisa do tipo, esse estresse, podendo ser físico ou psicológico, pode desencadear, sim, alguma crise de ansiedade. E digo mais, tem um vídeo que eu fiz lá no meu YouTube, Aleph, que é sobre essas supostas curas, né, mágicas para o Covid. Eu já vi até gente dizendo que a hipnose pode curar ou É ajudar a complicado. blindar o sistema imunológico da pessoa. Você acredita que dá para fazer isso? Blindar o sistema imunológico, a pessoa ficar imune A ao famosa Covid? picaretagem, né? Picaretagem, isso aí é picaretagem total. E quando uma pessoa charlatã, diga-se de passagem, fala uma coisa dessa, ou ela está sendo muito mau caráter, ou ela não está sabendo como funciona o corpo humano, como funciona a ação de um vírus e etc. E nesse vídeo eu falo como, por exemplo, toda essa gama de atividades é importante para o nosso sistema imunológico, não é ficar blindado e nem ficar, dar um boost, como chama, né? Nem ficar como é que eu posso dizer? Nem ficar blindado e nem ficar acima da média que ele deveria ser. Na verdade, ele fica equilibrado. Quais são essas atividades? Alimentação, que o nosso querido Aleph vai falar já já. Dormir, prática de exercícios físicos, que Importante. você tem know-how para falar também, né, porque trabalha nessa área. Aí a hipnose, a auto-hipnose e a meditação vão ajudar numa coisa muito importante, que é a redução do estresse. Por quê? Não é que a hipnose e a meditação vão blindar o seu sistema imunológico, mas a prática delas faz a redução, haver redução de estresse. Quando há redução de estresse, há menos liberação de cortisol, que você vai falar daqui a pouco, sobre a alimentação em relação a isso. Há menos liberação de cortisol, liberação de outros hormônios que são interessantes para a gente, né? Neurotransmissores são interessantes. E serotonina, dopamina, etc., faz o nosso sistema imunológico, junto com essa redução de cortisol e etc., e do estresse, ficar equilibrado, correto? Perfeito. Não é que ele vai dar um boost ou ficar 110%, 150%, não, É, ele fica equilibrado. E aí a prática dessas coisas, em geral, faz o sistema imunológico ficar melhor, mas não tem cura para a Covid com um soro mágico, nem auto-hipnose, nem meditação. Se você ouvir falar disso por aí, pode crer que é charlatanismo, caretagem. com certeza. Levando um pouco essa ideia do estresse, né, do cortisol, que a gente passa pelos períodos de estresse e começa a elevar o cortisol, né? E aí ocorre a liberação de adrenalina, noradrenalina, e é um dos fatores que pode ocasionar uma crise de ansiedade, né? A pessoa ficar com ansiedade mais elevada, né? Como você bem falou, a ansiedade ela é algo que todos nós temos, né? Porém, outros eles acabam adquirindo um transtorno, na verdade, que faz com que a ansiedade extrapole o limite. Isso. E levando em conta tudo isso que já foi falado, né? As pessoas eu acho que ficam muito tempo, às vezes, sem fazer nada, né? As pessoas em casa. Eu acho que isso é um fator também que contribui. O que é que tu acha disso, assim? Meio que aquela ociosidade de estar sem fazer nada, ou de estar ali o tempo todo no celular, isso também pode contribuir. O que é que você É, diria, assim, fora a meditação, né? A auto-hipnose, a indicação de ler um bom livro seria interessante também. Alguma coisa que você gosta de fazer, até mesmo exercício físico. lá no meu YouTube eu fiz 2 vídeos que são muito importantes para essa nossa época. O primeiro desses vídeos é justamente sobre isso, sobre o pessoal falar qual é a cura e se tem cura para o Covid através de meditação, hipnose, etc., né? Como realmente tá funcionando essa questão da meditação, do corpo, etc., em relação ao vírus. E o outro são dessas atividades, né, que são importantes para essa época de pandemia, para reduzir estresse, para reduzir ansiedade, etc. Né? Quem entrar lá no meu YouTube, que é João Paulo Jucá, né, youtube.com/João Paulo Jucá, vai ver esses vídeos e muitos outros. A gente pode falar um pouco sobre isso no final, porque eu estou interessado em outra coisa agora, Aleph. Eu estou interessado nessa questão do que que acontece quando a pessoa fica muito ociosa. Você falou isso, me lembrei da pessoa que está ociosa,
está entediada, ou até mesmo está sentindo ansiedade, tudo está interligado, né? Ficar Sim, ocioso, não ter nada para fazer, ou não conseguir fazer as coisas que precisa, né? Às vezes a pessoa tem condição de trabalhar em casa, mas não consegue porque está ansioso, porque está ocioso, porque está entediado, porque não consegue gerenciar o tempo. O que é que ela faz? Em geral, vai comer. é E aí, verdade. quais são os alimentos, Aleph, que, em geral, a pessoa que está com ansiedade vai lá e come, que sacia? Quais são? Geralmente aqueles mais palatáveis, né? Que é pizza, hambúrgueres, chocolate principalmente, né? Isso. Nesse período, principalmente as mulheres na TPM aí. Quem é mulher que tá assistindo aí até pode até falar, né? Gosta de um chocolate, de uma coisa doce, né? Então, geralmente esses alimentos mais calóricos, né? Que, que não tem uma qualidade nutricional, né? Para nos ofertar, para nos melhorar e para melhorar também o nosso grau e amenizar a nossa ansiedade, né? E é tão doido que não tem a qualidade nutricional que deveria, né? Para melhorar a médio, médio ou longo prazo, a ansiedade, todo o nosso corpo, toda a nossa fisiologia. E é o contrário, né? Melhora ali temporariamente, instantaneamente, praticamente instantâneo, né? E aí a pessoa, como tem aquela sensação? E aí você que tem que me dizer melhor por que, né? Que esses alimentos mais calóricos, cheios de açúcar, etc., fazem isso, mas basicamente, pelo que eu entendo, há maior liberação ali de serotonina, dopamina, etc. A pessoa tem aquela Perfeito. sensação de saciedade mais instantaneamente, aí, relaxa. Ah, Mas o que acontece depois, Aleph, se ela fica consumindo só isso? pronto. Aí acaba que quando a pessoa consome, né? Sei lá, uma quantidade muito alta de glicose, por exemplo, uma barra de chocolate inteira, né? Ocorre aquela liberação da dopamina, da serotonina, né, que é o hormônio do prazer, né, o hormônio que vai melhorar o humor da pessoa naquele momento. Ocorre um pico muito alto e logo em seguida ele cai, né? E quando cai, você sente aquele cansaço, né? Dá até vontade meio de você ficar ali naquela letargia, querer dormir, etc. E quando a gente vai acostumando o nosso organismo, né, com altas cargas de alimentos que não são ricos nutricionalmente, né, como chocolate, pizza, como eu já falei, a gente faz com que o nosso cérebro ele comece a meio que, entre aspas, se viciar, né, nesses picos de dopamina, de serotonina, e logo em seguida ele cai. Ou seja, fica uma desregulação do nosso metabolismo, né, nas questões hormonais, que vai afetar a nossa mente. Então, vai na verdade piorar, pode até piorar os casos de ansiedade, né? E anotei algumas coisinhas aqui, falando um pouco agora sobre o comportamento alimentar em si, né? Que muita gente tem aquela compulsão, seja crônica, né? Ou seja de forma aguda ali, mais nesse período de quarentena, né? A questão da modulação, né? Dessa compulsão alimentar, ela ocorre numa parte do cérebro, né? Que vai ser estimulada, né? E já comprovado cientificamente, João Paulo, que o estresse ela hiperestimula, né, essa região do cérebro, né, que é a via mesolímbica, e com essa hiperestimulação vai gerar impulsos para que você venha a comer cada vez mais. Então, isso também não é interessante. Levando um pouco para estimulação da comida, beleza, a serotonina, né, que a gente sabe que é o hormônio do humor, ocorre essa desregulação do humor conforme a nossa alimentação vai ficando ruim. E levando um pouco agora para a questão da alimentação, né? Eu vou dar alguns passos para quem está aí assistindo, para a gente conseguir tentar amenizar através da alimentação, né? Quem quiser anotar também pode estar anotando aí. Eu anotei aqui porque realmente é muito assunto, é muito conteúdo, né? Primeiramente, a gente tem que utilizar durante os dias, consumir durante o dia, né? Frutas cítricas, porque a vitamina C da fruta cítrica, ela vai atuar diretamente na questão do cortisol, né? Fazendo com que o cortisol, que é aquele hormônio do estresse, ele se limite, né? Ele não se eleve tanto para que não ocorra também a liberação da adrenalina, noradrenalina, e você não venha a ter uma crise, né? Então, bastante importante, frutas cítricas como laranja, abacaxi, limão, acho que a maioria aí das frutas tem vitamina C, mas essas frutas cítricas têm uma quantidade muito boa de vitamina C que vai suprir as necessidades diárias. Outro ponto também importante,
né? Alimentos ricos em serotonina, porque a deficiência de serotonina está totalmente também ligada à ansiedade. Então, alimentos ricos em serotonina, né? Banana, tomate, mamão, né? Aveia, também rico. Alimentos ricos em dopamina. A gente vê muito também que as pessoas têm essa busca, mas qual é o melhor alimento e aquilo, outro e tal. No geral, amêndoas, castanhas, principalmente a castanha do Pará, né? Tem uma diversidade muito grande desse nutriente. Outra coisa importante também, João Paulo, é a questão do zinco e do magnésio, né? E um detalhe importante, você não precisa estar suplementando, fazendo uso de suplementos multivitamínicos para alcançar as quantidades de zinco, de magnésio ou outras vitaminas e minerais, né? Através da alimentação é possível alcançar essa média, né? Que vai fazer com que o nosso organismo, a nossa imunidade fique funcionando corretamente. E o zinco e magnésio tem uma curiosidade importante que é a sensação de relaxamento que eles causam, né? O zinco e o magnésio juntos, eles atuam fazendo com que a mente se acalme, com que a musculatura do corpo ela relaxe um pouco, né? Para aquela contração muscular e você venha a amenizar esses sintomas de ansiedade. Alimentos ricos em zinco e magnésio. Vamos lá. Peixes e frutos do mar em geral, né? Principalmente ostra, tem uma quantidade muito grande de magnésio, né? Castanhas também, tem uma boa quantidade de magnésio. Leite, né? Também é bastante comum a nossa cultura, consumo de leite. Coentro também, orégano, linhaça. E um detalhe também importante que eu já entro nessa parte, né? Que são os neurotransmissores, né? Um que é bastante importante, que é a serotonina, ela vai precisar de um fator importante que é o triptofano, que ele é um aminoácido essencial que o corpo não é capaz de produzir, então a gente tem que adquirir através da alimentação. E, consequentemente, se a gente tem uma baixa de triptofano, a gente não vai produzir serotonina o suficiente, porque eles são interligados. Então, é preciso do triptofano para a produção da serotonina, e os dois vão se ligar e fazer com que melhore os nossos quadros de ansiedade. Então, o triptofano é um aliado, né, que vai, ele é uma coenzima, na verdade, age assim também, mas na verdade é um aminoácido que vai se ligar para a formação da serotonina. Alimentos que contêm triptofano, um alimento simples e básico, que todo mundo, acho que a maioria, 90% que está aqui na live pode consumir, e deve, na verdade, que é a banana, né? A banana é rica em triptofano, e vai melhorar os níveis de serotonina. Então, consumam banana, né, para melhorar esses níveis. E outra coisa também, João Paulo, que acho que você também está até por dentro, né, que é a questão da nossa microbiota intestinal, né. Muitos estudos aí afirmam também que é o nosso segundo cérebro, né, porque é uma microbiota, né, um intestino saudável está totalmente ligado também com a formação e a função dos neurotransmissores, né. E é importante a gente manter uma alimentação saudável justamente por isso. Porque uma alimentação saudável vai nos dar um intestino saudável, um microbiota saudável, né? Uma proliferação de bactérias ali no nosso intestino, de bactérias boas, né? Que vai fazer com que funcione corretamente. Então, prebióticos e probióticos a gente também deve consumir. Aí a gente vai encontrar em leites, em bebida fermentada, né? Que é o famoso Yakult, é rico também, pré e probióticos. Então é bastante importante. A partir do momento que a gente começa a alimentar a nossa saúde, né, com alimentos que realmente são nutritivos, vai acabar que, consequentemente, melhorando a imunidade, melhorando a função neurotransmissora, né, as ligações sinápticas, etc. E, consequentemente, ocorre aí a melhora da ansiedade, a redução dos níveis de ansiedade, né. Outra coisa também que eu gostaria de falar, que muitas pessoas também até me perguntam no privado, durante esse período também algumas pessoas me perguntaram sobre o uso de chás, né? Que você pode até estar levando esse conhecimento aí para a sua parte clínica, João Paulo, né? Podendo estar até indicando a quantidade aí de chá e quais os chás que têm efeito ansiolítico, né? Vamos lá. O primeiro chá que eu acho que é sensacional, assim, que tem um efeito ansiolítico muito bom, é a camomila, certo?
a camomila, ela age diretamente nos receptores do GABA, né? Que é outro neurotransmissor bastante importante, que ele vai meio que inibir o sistema nervoso central. Ele vai causar um relaxamento no sistema nervoso, né? E causando esse relaxamento, você tem aquela sensação mais de leveza, de tranquilidade. Então, a camomila causa esse efeito, né? Se liga aos receptores GABA e vai causar o efeito GABAérgico, que a gente chama na nutrição. E outro chá bastante importante também é o chá de passiflora, que é o mais conhecido como a folha do maracujá, né? A folha do maracujá, ela tem propriedades também calmantes, né? Que vão ajudar nessa questão do estresse. As pessoas também que têm aí dificuldade para dormir, né? Que tem um nível de insônia, de leve a moderado também. A utilização de chá vai ajudar bastante. Camomila, a folha do maracujá, chá de folha de maracujá, que é a passiflora. Também tem a melissa, né? Que é mais conhecida como o capim-santo, né? A erva cidreira ali em si. Então vai ajudar bastante. Capim-santo e erva cidreira é a mesma coisa? São da mesma família, são parecidos, né? Mas não, eles realmente não são a mesma coisa. Mas que vai ajudar bastante. Então, acho que o top 3 são esses. Camomila, a folha do maracujá, que é a passiflora, né? E a melissa, né? Vai ajudar bastante, porque elas têm efeitos que vão acalmar, que vão relaxar, vai ajudar no sono, nessa questão da ansiedade também. Tanto é que o pessoal às vezes manda manipular na farmácia de manipulação Sim. justamente esses componentes aí, né? Passiflora, qual foi o outro que você falou? Sem ser o camomila? É a melissa, É a melissa, exatamente. que é a erva cidreira, né? Exatamente. Todo esse papo aí, principalmente da banana, já me deixou com fome. Agora também tem que ter bastante cuidado, né? Sempre com orientação e prescrição aí de um médico ou de um nutricionista, né? Porque existem algumas ervas, né? A gente pode acabar se intoxicando com essas ervas. Elas podem ter efeito que vai causar danos ao fígado, né? E também pessoas que têm ansiedade e depressão também tem que ter esse cuidado, né? Tem sempre acompanhamento médico, porque ela pode causar interação medicamentosa, né? Aí é Isso. onde pode entrar uma questão bem mais séria, né? Eu Porque se falei você... isso, eu falei isso do medicamento manipulado, que foi justamente uma nutricionista que me falou, né? Mas é interessante sempre buscar um nutricionista, no caso de medicamentos ansiolíticos, realmente para quem tem crise, etc. Sim, Psiquiatra, só psiquiatra pode passar medicamentos do tipo. Alguns outros, salvo engano, o nutricionista pode passar ainda, né? Tem alguns que ele pode passar ainda, sim, né? pode. Os fitoterápicos em Os geral, na fitoterápicos, maioria, né? nós nutricionistas podemos prescrever, né? Outra coisa importante também, João Paulo, que é de tudo que a gente já falou, né? Mas uma coisa que é o ponto-chave é a adequação do plano alimentar, da dieta de uma pessoa, né? Como está a sua dieta, né? A dieta ela é totalmente importante. Como entra a função do nutricionista em meio à ansiedade? Adequar, né? Em tudo isso que eu falei, na quantidade de triptofano adequada, na quantidade de alimentos que são dopaminérgicos, que vão ajudar ali na formação de dopamina, né? Na formação de serotonina, da GABA, né? Que é totalmente estimulante, aí que vai ajudar a inibir o sistema nervoso. E eu vou dar uma dica para quem está assistindo aí de um combo, né? Posso dizer até assim, um combo que vai ajudar na ansiedade e também na questão da insônia. Uma fruta bastante conhecida, porém na nossa região ela é um pouco cara, mas vale a pena, né? Que é o kiwi, né? O kiwi, ele é rico em magnésio, também tem ação de relaxamento, de induzir ao sono, né? Eu até peguei um artigo aqui falando sobre o magnésio, né? Que fala basicamente assim, que cientistas, né? Eles fizeram o estudo e introduziram uma dieta pobre em magnésio, com deficiência de magnésio, está aqui no notebook, eu estou dando uma olhada, em ratos, né? Apesar de ser em ratos, mas os ratos têm uma fisiologia parecida com a do ser humano, é o que mais parece. Então, primeiro o teste é feito em rato, depois feito em humanos. E após 6 a 7 semanas, né, nessa rotina da alimentação com a deficiência de magnésio que eles induziram, né, de forma induzida, houve uma diminuição aí de sono, né, de 50%. Ou seja,
foi observada uma dificuldade dos ratos, tanto na questão de dormir, de pegar no sono, como no aprofundamento, né? E de 24% no período profundo. Então, o magnésio está totalmente ligado também com essa questão da melhora do sono, né? Também outros estudos, né? Efeito da ingestão de magnésio também regulando a ansiedade, né? O magnésio também ajudando a dormir, combatendo a insônia, como eu já falei. E as quantidades, somente o nutricionista pode adequar, né, na alimentação, porque pode ocorrer também a hipervitaminose, né? O excesso de vitamina, excesso de minerais, isso não é legal e é bastante prejudicial. Então, voltando um pouco, né? O kiwi, que é rico em magnésio, rico em vitamina B6 também, que é um precursor da serotonina e também da melatonina também, que vai ajudar bastante nessa questão do sono e redução da ansiedade, né? E potássio também, que vai ajudar no relaxamento muscular, relaxamento das pálpebras, etc. E vai, consequentemente, ajudar aí a indução do sono. Então, um combo muito perfeito. Antes de dormir ali, 1 hora antes, um chazinho de camomila, ou um chá de casca de maracujá, da folha do maracujá, na verdade, né? Com um kiwi. Então, quem puder, pode estar fazendo o teste aí, né? Utilizando o kiwi aí, depois tomando chá, ou como você quiser. Ou tomando chá primeiro e consumindo o kiwi. Mas é extraordinário, assim. Você começa a fazer e ao passar do tempo você vai percebendo que realmente funciona, né? A utilização de chá associada ao kiwi, que é uma fruta aí que vai estimular bastante a melatonina, como eu falei, e a serotonina. Muito bom, Aleph. Tem uma indagação aqui, né? Liga aí. Primeira coisa é que tem gente, né, inclusive terapeutas e pessoas de outras áreas, que vão pensar que essa questão da ansiedade, do sono, tem a ver só com o estresse em si, ou seja, a pessoa tem que diminuir os estímulos, né, que são estressores, e com a prática ou não de meditação. E esquecem de uma coisa extremamente importante, que é a alimentação. Quem seríamos nós sem alimentação? Nada. A gente não estaria nem em pé, né? Nem em pé. E aí as pessoas esquecem de como a alimentação ela influencia o que a gente sente, porque o que a gente sente, as sensações que a gente tem, as emoções que a gente tem, elas não são abstratas, elas não estão em cima da gente, num lugar à parte do nosso corpo. As nossas sensações são o nosso corpo, estão no nosso corpo. E elas têm a ver, elas são influenciadas pelo que a gente consome. Com certeza são. Então tudo isso que você está falando é de muita valia. E isso combinado, o combo que você falou, as dicas que você deu, combinadas à prática de meditação também, de auto-hipnose, exercício físico, as coisas que você disse já estimulam um bom sono. Então um bom sono, bons hábitos, é o combo perfeito para reduzir a ansiedade, para que a gente passe cada vez mais tranquilamente por esse período que está tão difícil para todo mundo, né? Mas eu tenho outra indagação. Você falou das coisas que vão ajudar no sono, né? Mas e aquela pessoa que consome muito café? Café influencia em alguma coisa na ansiedade, Aleph? E outra, como diminuir o café? Aí é um problemão, né? Tem a galera que toma café aí que pode se manifestar. Mas, de fato, João Paulo, o café, ele é um estimulante, né, do sistema nervoso central. Ele vai aumentar a temperatura corporal, né, a termogênese. Então, com isso, você vai ficar mais disposto, você vai ficar mais, como é que eu posso dizer, mais, entre aspas, louco, né? Tem pessoas que tomam café, pequenas doses, e já fica totalmente ali agitado o dia inteiro e precisam muitas vezes tomar o café, né? Devido à rotina, devido ao trabalho, cansaço, e vai tomando café ali para se manter ativo e trabalhando na rotina. O pessoal etc. já tá falando aqui, ó, café, adoro, quero. Consumo demais. Então, o ideal, principalmente nesse período, João Paulo, vocês que estão assistindo aí, diminuam um pouco a ingestão de café. Não precisa cortar, beleza? A restrição alimentar também não é legal. O café tem os seus benefícios, mas também tem alguns prejuízos que ele pode ocasionar, como aumento da ansiedade, né? Por estimular o sistema nervoso. Então, vamos lá. Eu tomo quase xícaras de café por dia. Cara, diminui aí para 2, beleza? Diminui a quantidade de açúcar também.
Porque tem gente que, na verdade, toma nem café, é garapa de açúcar com pó, né? Então vamos diminuir a quantidade de açúcar. Corta em 50%. É um número ideal aí, cortar em 50% do café, né, da cafeína em si. E não é só o café também que tem cafeína, né? Refrigerante como Coca-Cola também tem bastante cafeína, né? E chocolates. Chocolates também tem uma quantidade boa de cafeína, né? E tem pessoas que também consomem uma quantidade muito alta. Aí é onde aumenta mais ainda. Café, tira Redução de danos, né? sono. É isso. Eu sou uma cafeteira, fico com dor de cabeça, Ó, porque já a Cláudia diz. falou, não durmo se eu tomar à noite. Eu sou um dos caras que Eu também, vai dando perto de 4 horas, eu não toco mais em café. eu Já para não me também. prejudicar. Passou de 3 horas, eu não tomo mais café não, porque realmente o efeito dele é bastante estimulante, né? Outra coisa também que a gente deve evitar, né? Falar um pouco sobre isso, essa questão de evitar para amenizar os sintomas de ansiedade, né? Café, né? Chocolate em excesso, pimentas também. As pimentas têm propriedades termogênicas, né? Que vai aumentar a temperatura corporal, vai estimular o sistema nervoso. Gengibre também. Quem tem ansiedade tem que manter um controle ali de gengibre, né? Não pode ficar tomando muito chá de gengibre durante o dia. A canela também, seja ela no cálice da canela ou em pó, né? Também tem propriedades termogênicas que em excesso, né, vai ocasionar aí a estimulação, né, do sistema nervoso, aumenta a temperatura corporal, etc, e aumento da ansiedade como consequência, né? Então a gente tem que se atentar a isso. E também bebida alcoólica, né? Bebida alcoólica também, eu já tinha visto até alguns estudos que ela causa posteriormente a aquele momento de bebida. Não sei se você já ouviu falar, João Paulo, que ele causa um pouco de sintomas deprimidos, né? Não sei, é algo relacionado a isso. Causa uma depressão ali, momentânea, muitas vezes, quando o consumo é exagerado, né? De bebida alcoólica. Eu tenho que tomar café o tempo todo porque eu fico com dor de cabeça. O Ciclade. Isso é um dos efeitos que o café causa, né? Ele causa meio que, não a substância em si, né? Um vício, mas não a substância em si. Mas o cérebro, ele percebe aquela estimulação, e quando essa estimulação é cortada, né, ele gera essa meio que abstinência, né, sobre o café. Por isso que muita gente sente dor de cabeça quando não toma café. Esse é um dos fatores. Então, o E ideal é aí conseguir. tem que O haver uma ideal é. redução de danos, né? Diminuindo aos poucos e tudo. Justamente, tem que diminuir aos poucos. Não adianta cortar totalmente, né? Se você cortar totalmente, você vai gerar aquela. É como um vulcão, né? Todo alimento que você restringe, que você corta, você vai negando, negando, negando ali dentro de você aquela vontade, e uma hora ele explode, né? E quando explode, você chuta o balde, come tudo, exagera aí no que não pode, etc. Muito bem. A gente pode abrir para perguntas, Aleph? Vamos abrir aí para pergunta, porque senão a live vai acabar, né? Tá em quanto tempo aí já? Então, pessoal, quem tiver. Deixa eu olhar. 43, 45 minutos. Quem tiver alguma Quando dúvida tiver aí. perto de 1 hora, a gente só abre outra se chegar lá. Quem tiver dúvida, Ah, pessoal, coloca aí embaixo que eu vou olhando as lá de cima, por enquanto. Vamos lá. Perguntas sobre, né, nutrição, sobre alimentação, ansiedade. Queria curar minha ansiedade sem remédios. É possível? Cláudia, a gente fala em tratamento da ansiedade. É possível sim tratar a ansiedade, mas depende, sem remédios, mas depende do nível, né, da sua ansiedade, depende do quanto, do tanto de tempo que você vem sentindo isso. Em geral, um bom tratamento com hipnoterapia dá para te ajudar bastante. Eu tenho diversos clientes que já ajudei com ansiedade assim absurda, nível super intenso. Há anos, a pessoa sofria com 8, 12 anos de ansiedade e conseguiu tratar, gerenciar a ansiedade. Como eu falei no começo da live, todo mundo sente ansiedade e vai sentir até o fim da vida, porque é uma resposta fisiológica humana, comum, dos mamíferos. Mas é
é possível gerenciar essa ansiedade até um ponto em que ela não te controle, ela não te atrapalhe, não te impeça de viver a vida, de fazer as coisas. E é possível fazer isso sem remédios. Mas aí depende de toda uma análise dos profissionais, tanto o psiquiatra, que não sei se você já toma remédios ou pensa que só vai dar certo assim, mas é preciso que o psiquiatra analise, o psicólogo que te acompanha, o terapeuta que te acompanha analise. E se você já toma remédios, é importante saber que só o médico, o psiquiatra, pode retirar esses medicamentos. Nenhuma outra pessoa, nem mesmo você sozinha, se é que você já toma. Eu não sei se é o seu caso, tá? Outra pergunta aqui, João Paulo, mas quando a gente tem praticamente medo de qualquer coisa, isso é coisa do passado que eu carrego? É coisa do passado, Aleph? Depende dessa questão do medo, né? Mas eu creio que tem a ver alguma coisa aí perdida aí que faz com que esse medo venha à tona sempre, né? Depende do medo de quê também, né? Mas você pode até responder melhor aí. Quando o medo é muito inespecífico, né, é muito provável que ele esteja numa área da sua mente, no seu subconsciente, que você não consegue ter contato consciente, racional para saber o que é, né? Às vezes a pessoa tem medo, sei lá, de gafanhoto, então ela é muito específico, ela sabe o que é e aí a gente vai lá, puf, e resolve. Quando é um medo muito inespecífico, quando não tem um objeto específico sobre o qual ela tem medo, ou meio que se generaliza, acaba que ela tem medo de tudo, muito provavelmente tem a ver com as sensações, as percepções que ela tem de si mesma, do mundo e etc. Então, a gente poderia, por exemplo, fazer uma regressão e entender de onde esse medo vem, e muitas vezes ele vem do passado, sim. Coisas que a gente viveu no passado, que ficaram enraizadas na gente e vão sendo reforçadas por toda a vida e só aumentando, 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 até o momento que a gente vai lá e ajuda a pessoa a resolver. Perfeito. O João Paulo falou aqui, né? Eu tenho problemas de ansiedade desde a infância. A gente nunca cuida e vai piorando, vai ficando pior. Eu trabalho com público e as pessoas me acham muito tranquilo, mas só eu sei como estou por dentro nos shows. Como eu acabei de falar, né? Ah, E ele atestou aí, tem ansiedade desde que era criança, e por não cuidar, aquilo acaba ficando pior e pior e pior, porque vai sendo reforçado por outras experiências que a pessoa tem na vida, que são igualmente ansiolíticas, digamos assim, ansiosas, vai criando um padrão mental, né? criando um padrão, aumentando, aumentando, piorando, como se fosse uma bola de neve que vai aumentando à medida que desce a montanha. E aí, olha o que ele diz: só eu sei como eu tô por dentro nos shows. Acho Verdade, que ele viu? deve ser músico, né? É, Só eu sei como eu tô por dentro. As pessoas talvez de fora não vejam, mas ele sabe as sensações que ele sente. Por isso que muitas vezes, Aleph, algumas pessoas dizem que quem sente ansiedade é frescura, é besteira. Porque ela não está sentindo o que o outro está sentindo ali no seu corpo, as sensações de taquicardia, de verdade. sudorese, boca seca, respiração rápida e etc. Então, quando o outro não sente, não vê essas sensações acontecendo, aí ela talvez ache que é frescura, que é besteira. Mas o João Paulo aí sabe que não é. Só ele sabe o que está acontecendo. Só quem passa na pele realmente. Ó, ele falou que a live está riquíssima. Obrigado, João Paulo. Celina, muito bom. Aleph. Legal, legal. Café é um vício, consumo demais. Só falando do café aí, todo mundo louco por café. Cadê? Ver aqui. Qual a ligação da ingestão de chocolate ao sentir dor de cabeça? A ligação, qual a ligação da ingestão de chocolate ao sentir dor de cabeça? Tem que ver se realmente é o chocolate, né? Porque o chocolate eu creio que não tenha muita ligação a não ser a cafeína, né? Se você for uma pessoa sensível à cafeína, né? Tem pessoas que tomam uma xícarazinha de café, passa o dia na ativa, o coração começa a bater rápido. Eu conheço, né? Tenho até pacientes com isso. Tem paciente que já pediu para que eu não colocasse nada com cafeína, porque se tomar um pouquinho de café ali, começa a sentir o coração acelerar, né? Respiração ofegante, suar, e pensa que vai morrer. Então, a relação realmente com o chocolate, ao sentir dor de cabeça, eu acho que só a questão mesmo da cafeína, né? Tem que investigar se, Tem se que é o investigar, chocolate, né? tem que investigar se é o chocolate mesmo, né?
ver a quantidade que a pessoa está comendo e etc. Isso. O João Paulo falou uma coisa que até eu ia perguntar, né? Nessa quarentena, principalmente no início, Aleph, eu sempre fui um cara que tive muita facilidade de perder peso, né? E aí vou para academia ia para academia constantemente, né? Já tive uma dieta mais regrada, hoje está mais uma alimentação mais comum, assim, né? Dieta de hipertrofia e tudo. Ah, Mas eu sempre fui um cara que tive facilidade de perder peso. Quando a pandemia começou de fato, a quarentena iniciou de fato, eu perdi 3 quilos. Comendo do jeito que eu sempre comia, talvez tenha mudado alguma coisa que eu não percebi e perdi 3 quilos. Já estou recuperando, já voltei a comer mais, comer melhor, me exercito aqui em casa, vem os pesos e tudo. E aí ele falou, tá, e quando a ansiedade tira a fome? Você falou quando a pessoa come demais, né? E quando tira a fome? uhum. Quando a pessoa está nessa situação e perde a fome. Bom, quando acontece isso, né? É porque ele já tá havendo um estresse, né? Um agente estressor, né? Que no caso seria o cortisol, né? Adrenalina, noradrenalina, que são hormônios, né, catabólicos, né? E o catabolismo é a quebra de nutrientes para gerar energia. Então, a partir do momento que você até conheço o João Paulo, ele tem uma rotina aí bem elevada e bem corriqueira, o cortisol fica muito alto o tempo inteiro. Cortisol alto, e o processo de catabolismo também bem alto. Então, o que é que acontece? O cortisol vai fazer com que o fígado libere glicose para a corrente sanguínea. Então, vai ter sempre glicose, porque o cortisol, quando ele vê uma situação de estresse, né, um agente estressor ali, como se ele entendesse que fosse uma agressão, ele libera energia para o teu corpo. Porque aí, consequentemente, a adrenalina e a noradrenalina vai gerar aquele sistema, né, de luta e fuga, como o João Paulo já tinha falado no começo. Então, basicamente é isso. Devido aí o processo de catabolismo vai estar sempre gerando aí gerando glicólise, né, que é a quebra aí da glicose, do glicogênio, para a corrente sanguínea. Isso explica, né, a perca da fome por isso. Porque se você já tem energia na corrente sanguínea, né, então o corpo ele não libera o estímulo de fome, né? Que está ligado aí fome, saciedade, a grelina. Então tudo é totalmente ligado, né? Então, eu poderia concluir, Aleph, que basicamente são duas faces da mesma moeda e que talvez a solução seja praticamente a mesma, né? É um combo de exercício, aí, por exemplo, prática de meditação, de auto-hipnose para reduzir estresse e outras atividades, yoga, atividades similares, pintura, seja o que Meditar, né? for, meditar, auto-hipnose, pintura, yoga, seja o que for que reduza o estresse, reduza a ansiedade, isso vai fazer todo o sistema voltar a se equilibrar e a pessoa, cortisol baixar e etc, e a pessoa consegue se alimentar propriamente. Seria isso? Com certeza, né? E também tem muito aquela questão da desregulação de horários, né? A gente acaba nesse período, né? Sem trabalho, muitas vezes sem rotina, acaba dormindo muito tarde, aí acaba mudando aí o ciclo de sono, né? E, consequentemente, altera a questão do apetite e desses hormônios que eu falei aí para ti, para a galera ouvir. Então, basicamente é isso. Então, quando a gente retomar, começar a preencher o nosso dia, começar a praticar exercício físico, né? Ler, meditar, fazer alguma coisa, ocorre sim uma melhora, né? Também, não só a melhora física, mas também aí a melhora mental, né? Muito bom. Eu ainda bem consigo fazer todas essas coisas. Não estou dormindo tão tarde, né, acordando tão tarde também. Me exercito porque felizmente tenho o material para me exercitar, mas dá para fazer funcional, né? Quem não tem peso, etc. Dá para fazer com o próprio Dá para corpo. fazer. O YouTube tem tudo aí, não tem desculpa. Só o que O YouTube tem, tem né? tudo, todo mundo tem É. internet, todo mundo está vendo aqui a live agora, tem internet. Então dá para fazer funcional, dá para se alimentar bem, dá para ir regulando a rotina. Claro que a gente não vai poder ficar se cobrando, não vai ficar se cobrando, ai meu Deus, eu tenho É. que ter uma rotina maravilhosa numa pandemia, porque a gente está numa pandemia, a gente está numa quarentena, né? Tem que Esqueça. saber que tem que saber que é preciso ter cuidado, de que o medo que as pessoas vêm sentindo é normal e é necessário, né? Tem até o slogan da Prefeitura de Juazeiro do Norte ah, não tenha medo, tenha cuidado.
Inevitavelmente a gente vai ter medo. Eu gosto do slogan, mas inevitavelmente a gente vai ter medo, porque o medo, nesse caso, é muito importante. É uma forma de proteção, Verdade, inclusive da nossa espécie, né? Porque, olha, é uma com pandemia que certeza. está assolando tudo. E aí a gente fazendo essas pequenas coisinhas em casa já ajuda muito a gente passar por esse período que está difícil, mas com certeza vai dar certo. O Vai, ser com humano certeza. sobreviveu até hoje, depois de Vamos tantas pensar, coisas piores, né? Vai dar vamos pensar certo. positivo, né? Que é o pensamento É, aí. exatamente. Alguém perguntou sobre chás calmantes. Eu não estou mais achando, não. Chás que ajudam aí na ansiedade, né? Como eu já tinha falado antes. Chá de camomila. A erva cidreira, que é a melissa. E o chá de maracujá, da folha do maracujá. Potente aí para amenizar a sintomas de ansiedade e ajudar você a dormir. Essa questão da insônia, né? E para quem entrou Melhor agora, fazer né? um chazinho ali. Para quem entrou agora, eu falei que uma boa refeição, que é um kiwi, né? A fruta, o kiwi, junto com uma xícara de chá. 1 hora antes, tomou perfeito. Só esperar o sono. E também tem aquela questão, João Paulo, da higiene do sono, né? Não sei se você já ouviu falar aí, que é aqueles hábitos, né? Sim, Básicos e aí para recomendo, dormir. recomendo para os meus clientes que têm ansiedade, que têm insônia. Já peguei muitos clientes com insônia e ansiedade. Quer falar para nós? Parar ali o celular, né? Pelo menos 1 hora do Tá travando. Oh, calma. travou aqui, tá Tudo travando. preto. Tá, Voltou. Começa de novo. voltou. Sim, a questão da higiene do sono, né? Aquela questão do hábito, né? De você ter aquele preservar mesmo o seu sono, né? Deixar o celular ali de lado um pouco, né? Deixar um ambiente calmo e tranquilo, né? Um ambiente escuro também. É importante essa questão do celular, porque você pode tomar não os medicamentos tarja preta ou tarja vermelha, mas fitoterápicos em si. Você pode tomar em quantidades altas, mas se você for para o celular, você não tiver uma higiene do sono, é provável que haja um bloqueio, né, do benefício do chá ou do fitoterápico e você acaba não tendo o benefício que ele iria proporcionar, devido à estimulação ali da tela, do brilho do celular, né, que vai bloquear a melatonina e etc. E vai dificultar ainda mais. É tão doido que... Primeiro, antes de eu continuar a falar, quanto tempo a gente tem aí da live? 5 minutos, viu? Sim, 5 minutos, tá? por aí. Pessoal, daqui a pouco a gente vai fechar a live, abre outra e compareçam, certo? Na nossa outra live, que a gente vai abrir imediatamente, porque o tempo do Instagram é só de 1 hora 1 hora. por vez. Basicamente, quando a gente está olhando para o celular à noite, o que acontece é o seguinte: nosso cérebro, ele é como se fosse, Aleph, uma composição de um cérebro que era bem mais antigo e que não foi substituído. O que eu quero dizer com isso? As partes mais primitivas do nosso cérebro não é como se elas fossem descartadas à medida que o ser humano foi evoluindo. Ela vai se somando àquela outra parte que já tinha, vai aparecendo outra parte. Isso evolutivamente falando, foi de um dia para o outro. Milhares de anos. Milhares de anos. Milhares de anos. Então, uma parte que era mais primitiva do cérebro vai se somando, digamos assim, adicionando a outra e outra. Então, partes primitivas que a gente tinha antes, a gente ainda tem. E que são importantíssimas, certo? O que acontece, quando a gente está com a tela do celular ligada na frente do nosso rosto, a gente praticamente está dizendo para o nosso cérebro que ainda está de dia. E se está de dia, a gente não vai dormir, porque não é hora. Então eu estou aqui com aquela luz dentro do meu olho, eu estou dizendo para a parte mais primitiva do meu cérebro que está de dia. Porque antes da gente ter eletricidade, no máximo a gente tinha uma fogueira, e olha lá. Então não tinha... E a luz da lua, né? Sei lá, das estrelas. Mas não tinha esse problema, porque não tinha como a gente simular, através de uma luz artificial, a luz do sol, por exemplo, que é tão brilhante quanto. Então, é como se nosso cérebro mais primitivo achasse que está de dia. Isso atrapalha muito o sono, porque racionalmente a gente acha que não tem problema. Mas lá o nosso cérebro primitivo está absorvendo aquela informação como está de dia, fica acordado, fica desperto, tem um monte de coisa para fazer. Tá? Então, essa redução, essa limpeza, higiene, como você falou, do sono é essencial. Redução do celular, meia hora, 1 hora antes de dormir, televisão também, né? Ter um bom ambiente, né, Aleph? Uma temperatura boa,
Cobertas limpas e tudo isso é Com certeza. importantíssimo. Evitar alimentos estimulantes também, né? Isso. Vai ajudar bastante aí. Li um artigo que falava que a mente e o corpo devem ser vistos sem dualidades. Um conjunto que deve ser tratado por inteiro. Perfeito, Priscila. É isso aí mesmo. Mente sã, corpo sã, né? Quer fechar a live logo pra gente começar a outra parte? Vamos Pode aqui ser? fechar. Aí lembra de Voltem aí, salvar galera. lembra de compartilhar assim que salvar, tá? Pra depois a gente salvar e colocar no YouTube. Pronto. Vou fechar aqui, mas entra aí, viu, galera? Daqui a 1 minuto. Menos. Mano, 20 segundos. Até